sem água. Boa noite, pessoas magníficas, lindas, poderosas, meus gatos e gatas dessa noite. Vamos trabalhar a autoestima, vamos deixá-la magnífica. Acredito que você quer, acredito que você deseja ter, né? Essa autoestima magnífica, ter esse alicerce, né? Nessa construção do nosso dia a dia. Porque a gente está construindo autoestima sempre. Ela tem que ser alicerçada, mas reformada, né? Revisitada sempre. Construção passo a passo da nossa autoestima. Vou esperar só um pouquinho, o pessoal está chegando. Boa noite a todos que estão aqui na live, para a gente começar a nossa live. Sempre eu falo para vocês que eu sou direta e reta, né? Não demoro muito não, vou fazendo e vou dando, né, o meu recado diretamente, tá? Bem? Mais uma vez, muito obrigada a todos, né, que estão presentes aqui nessa live novamente. Toda segunda-feira às 20 horas estamos aqui, juntinhos, para que a gente consiga fazer, né, esse processo sempre. Você dá um minutinho para a gente começar a nossa live. Pauline, linda! Obrigada. Começando. Vou fazendo e eu deixo gravado depois, né? Quem for chegando no finalzinho ou quem for não conseguindo assistir agora, vai conseguir assistir depois, tá? Então, vamos lá. Construção passo a passo da nossa autoestima. Só quero saber que, será que você sabe o que é autoestima? Você sabe que para ter essa autoestima, ela tem essa construção, ela precisa ser alicerçada? Será que você entende isso? O que é que você entende por autoestima? Você acha que apenas que autoestima é um corpo bonito, é um corpo saudável? Você entende essa prioridade que a gente tem que dar para a autoestima? Antes da gente começar isso, vou só trazer uma estatística, né, para você entender essa real necessidade da gente ter essa autoestima. Preste aqui atenção, tá? Esses dados são os dados fornecidos, tá? A fonte é a USP, Unesp. Preste atenção. 38% das mulheres sofrem de ansiedade. 10% já teve depressão. 92% é insatisfeita com seu corpo. 92% das mulheres tem essa insatisfação, sabe? Olhando para o seu corpo. E isso, lógico, afeta a autoestima, né? 72% das mulheres, estão insatisfeitas com o seu trabalho, com a sua atividade profissional. Então, e quanto isso afeta a autoestima? Se 10% das mulheres já teve depressão, se 38% tem ansiedade devido a essa autoestima baixa. 92% é insatisfeita com o seu corpo. E 72% das mulheres são insatisfeitas com o seu trabalho, lógico que isso vai afetar diretamente a nossa construção da autoestima. Não é? Isso é uma via de mão dupla. Eu estou com autoestima baixa, vai afetar todas as áreas, as dimensões das minhas áreas, né? Seja ela social, familiar, no trabalho. Essas áreas também estão afetadas, né? Ou familiar, ou social, ou trabalho, ou a minha imagem, o corpo, ele vai afetar diretamente também a minha autoestima. Então, ela é uma via de mão dupla. Por isso que eu trago muito esse contexto, né, da construção da autoestima, né, olhar para a autoestima. Minha voz está mudando. Será que é? Vou colocar mais próximo aqui para ver se ajuda, viu? Aí você vai me dizendo. Obrigada, Paulo. Então, essa, né, construção, essa autoestima, ela vai, né, sendo influenciada
diretamente. É uma via de mão dupla. Lembra que eu falei? Se eu não estou me sentindo bem, ele vai afetar diretamente as minhas dimensões, né? As dimensões das áreas que eu estou a todo momento em contato, que é a família, que é o trabalho, comigo mesma, tá? E se uma dessas áreas está afetada, vai afetar sim minha autoestima. Por isso que é a construção da autoestima passo a passo, tá? Mas, faz um favor antes da gente entrar na construção, tá? Dá um coraçãozinho, valoriza que a psique é uma correria para fazer isso. Vocês não imaginam, acho que é só para chegar, não é? E também dá aí o aviãozinho, sai dando aviãozinho, mandando para todo mundo, tá? Todo mundo aí para que as pessoas participem e entendam que a autoestima não é só olhar para o seu corpo. A autoestima não é só olhar que o cabelo está mais arrumado e botar um batom, uma maquiagem ou o corpo. A autoestima, né, ela tem muito a ver, é diretamente proporcional à maneira como você se nutre, como você se ama e, principalmente, mais do que isso, como você enfrenta os obstáculos que a vida te oferece. Como é que você lida com os seus problemas? Como é que você lida com as dificuldades que aparecem na sua vida? Pois é, você se pune, você se rejeita ou você acredita em você e vai lá, eu vou conseguir. Então, tudo isso ele está ligado diretamente ao teu processo de estima, a estima que você tem por você, a valorização que você dá de si. Combinado? Então vamos lá. Por isso que eu perguntei, você sabe o que é? Eu acho que é o Instagram mesmo que está mudando. Deixa eu tirar aqui para ver se eu coloco aqui mais próximo. Se não, eu tiro o microfone para ver, tá? Só me diz, tá legal? Porque aí eu vou mudando aqui o microfone. Ou então eu tiro para verificar se pode ser ele que está dando essa mudança de voz. Então, por isso que eu trago, sabe, essa certeza para vocês de que a construção, a autoestima é muito mais do que olhar-se no espelho, do que uma maquiagem para as mulheres, né? Para o homem também, né? De mostrar que consegue, de estar com um corpo atlético. É a forma como a gente internaliza e resolve as problemáticas do nosso dia a dia, da nossa vida. Bom? Então, é por isso que eu pergunto, você sabe o que é autoestima? Você tem autoestima? Qual o conceito que você dá sobre a autoestima? Né? Para a gente construir, para a gente começar a entrar nesse processo, nessa construção, nesses conceitos, eu preciso saber se você sabe, né, também, que é tudo isso, para que eu faça a ideia, né, se você realmente está no caminho correto ou você está totalmente perdido. Tá? Então vamos lá. Essa live ela vai te ajudar, né, a trazer uma perspectiva diferente. Vai te ajudar a trazer uma perspectiva totalmente diferente, sabe, sobre o conceito de si. E preste atenção. Como eu sempre falo, pega papel e caneta porque vai fazer diferença nessa construção. Vamos lá que, digamos que para chegar no topo, para conseguir essa autoestima, a gente precisa, né, construir uma pirâmide. E a autoestima é o topo dessa pirâmide. Por isso que são 5 passos. Pega papel e caneta que a gente vai falar sobre isso. E o primeiro passo, anota aí. O primeiro passo para a gente construir, né, essa autoestima magnífica, essa autoestima que vai nos deixar inabalável, né? Esse primeiro passo é o autoconhecimento. Conhece-te, né? Já ouviu aquela frase? Conhece-te a ti mesmo. A partir do momento que você conhece você, a partir do momento que você começa... deixa eu tirar aqui para ver. A partir do momento que você conhece, não é? Você, a partir do momento que você começa a ter os seus próprios conceitos, a partir do momento que você começa a saber realmente, porque uma das perguntas, né, que é muito mais difícil de responder aqui dentro do consultório é: quem é você? Ah, tá bom, você chegou, ok? Fala um pouco de você. E muitas vezes os pacientes têm essa dificuldade, sabe? De falar que realmente quem são, o que gostam de fazer, quais as suas qualidades, né? O que gera essa angústia, porque age dessa forma. Então é muito difícil
muitas vezes o paciente logo no início falar sobre si. Por isso que para construir essa pirâmide, o alicerce tem que ser o autoconhecimento. Você pode perguntar, Márcia, mas então, tá bom, autoconhecimento. Como é que a gente faz esse processo? Autoconhecimento é um processo muito analítico. Você tem que se analisar o tempo todo. Das técnicas, né, que eu faço muito aqui, que ajuda nesse processo de autoconhecimento com os pacientes, é a escrita terapêutica. Onde os pacientes têm o caderninho deles, né, da escrita terapêutica. A todo momento de reflexão, né, de angústia, eles escrevem naquele momento, sabe? Porque aí traz muito o inconsciente para o papel, traz muito, sai do campo apenas da imaginação, apenas do sentimento, o que é que eu estou sentindo, e vai para o campo, é como se fosse para o campo da matéria. E ali a gente consegue ter algo mais palpável, sabe, para trabalhar. Então, o autoconhecimento, ele vai te trazer, por exemplo, conceitos da sua insegurança. Eu sou insegura, né? Mas por que eu sou insegura? Ou então, eu sou uma pessoa insegura? Eu sou uma pessoa determinada? Eu sou uma pessoa que penso muito na opinião do outro? Ou não? Eu sou uma pessoa que, mesmo com a opinião do outro, mesmo com as críticas do outro, eu vou lá e sigo forte no meu propósito. Então, essa é a base, sabe? Do autoconhecimento. Emily, essa é a base, sabe? Do autoconhecimento. Então, eu, né, Márcia, como é que eu me comporto? O que é que eu gosto em mim? O que é que eu gosto de fazer? Isso que eu faço, que eu gosto, por exemplo, é meu ou é algo adquirido do outro? Isso tudo a gente vai trabalhando o autoconhecimento. Conhecer por que você sente determinados medos, angústias, porque você de repente é uma pessoa mais irritada, ou porque de repente você é uma pessoa mais passiva, ou você quer muito a opinião do outro, cobra muito a opinião do outro, ou se você é uma pessoa dependente emocionalmente das pessoas, pode ser dos seus pais, dos seus amigos, pode ser do seu companheiro, né, da sua parceria. Então, tudo isso é a base do autoconhecimento. É o tal do quem eu sou. Quem eu sou? Não é? Nesse planeta, nesse mundo, nessa terra. Quem eu sou. E isso vai te dar muita firmeza para que você vá construindo o alicerce da autoestima. Porque muitas vezes os pacientes chegam aqui com crises de ansiedade, e essa crise de ansiedade, nesse momento, o episódio de ansiedade, muito mais é uma autoestima baixa, uma insegurança de si, sabe? E não o transtorno de ansiedade. A ansiedade, ela vai gerando, né, tantas outras situações, mas muitas vezes o paciente chega, mas mesmo com essa insegurança, né, de si. E quando a gente vai olhar, é porque lá atrás, né, com os pais, ele não teve um apego seguro. Gente, depois eu falo muito mais para vocês sobre isso. É tanto assunto que tem para falar. Mas o autoconhecimento, por exemplo, é para saber, eu tenho, né, lá na minha infância, eu fui com os meus pais, né, ou com os meus cuidadores. Eu fui uma criança que fui alimentada emocionalmente, corretamente. Então, eu tenho um apego seguro. Por exemplo, meu pai, eu tô com a minha mãe, por exemplo, criança, né? Vamos lá, criança de 2 anos de idade. Acho que é do Instagram mesmo. Eu tô com uma criança que tem 2 anos de idade. E de repente a mãe vai, deixa a criança, se afasta. Isso foi um estudo, tá? A mãe tá brincando com a criança, em um ambiente, de repente ela sai do ambiente, deixa a criança lá. A criança, lógico, começa a chorar, com saudade, que quero minha mãe. Quando a mãe volta, ele corre pra mãe, abraça a mãe, sabe? A mãe abraça ele, beija, ele... pronto, tá de volta, não é? A minha proteção. Então ele sente que a mãe, ao voltar, dá esse apego seguro. Mas esse é um caso correto, né? De que a criança está sendo nutrida emocionalmente. Ele está tendo esse funcionamento do apego seguro. Mas aí tem o apego evitativo, tem o apego desordenado, não é? O apego ansioso,
Então, se eu lá, na minha condição, sabe, na primária, lá na minha infância, não fui nutrida dessa forma, não fui nutrida de uma forma funcional, a gente vai criando, vai gerando conteúdos, né, negativos na nossa vida adulta. Então, de repente, é uma pessoa que começa a não dar certo nos relacionamentos, né? É uma pessoa que tem uma dependência emocional muito forte, né, nos seus parceiros, na sua parceria, tá? Então, tudo isso a gente começa a dar o pontapé inicial para saber através do autoconhecimento. Então, ele é o alicerce, né, nessa pirâmide, na construção dessa casa, o autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e você se liberta de tantas outras amarras que estão aí lhe prendendo. Então, vamos lá. O primeiro ponto, né, que a gente está colocando aqui na construção da autoestima passo a passo é o autodesenvolvimento. Como eu coloquei agora como exemplo, né, a criança, de repente, que tem um apego seguro. Mas, de repente, digamos que quando essa mãe volta, nesse exemplo que eu dei, a criança começa a ficar irritada, com raiva da mãe, bate na mãe. Ou seja, a gente já começa a perceber que dentro daquela criação, né, essa criança já não é nutrida emocionalmente corretamente, porque ela já está com o apego já de uma forma mais violenta, não é? Então ela de repente está com um apego mais ansioso, evitativo. Não quero você, sai, estou com raiva porque você me deixou aqui. Então ela sente, né, dentro dela que vai ser realmente abandonada pela mãe. A mãe voltou, então ela fica com raiva da mãe, não quero saber de você. Então ela tem um apego evitativo, por exemplo. E isso a gente vai reverberando nas nossas relações. Então, por isso que eu volto lá no início. Ter um autoconhecimento. Ou começar, porque o autoconhecimento é gerúndio, né? Ele é o tempo todo. A gente está vivendo, então a gente vai ter que estar buscando sempre, tá? Se modificando, né? Atualizando para melhor forma, para melhor versão, como a gente fala. Mas a base para a gente chegar lá na pirâmide da autoestima, né, é o autoconhecimento. De repente, para ter, por exemplo, a criança que não tem um apego seguro, tem um apego evitativo. E para ter a forma mais correta é ter o apego seguro. Então, começa a entender, não, eu não tenho um apego, não fui nutrida emocionalmente corretamente na minha infância, mas para que eu tenha essa autoestima, eu preciso trabalhar, ressignificar esse apego para chegar na pirâmide me sentindo segura nas minhas relações, tá? Então, o primeiro ponto, a base dessa pirâmide, para a gente ter uma autoestima magnífica é o autoconhecimento. Anota aí, minha gente. São 5 passos para a gente chegar na autoestima, tá? Na autoestima, o primeiro é o autoconhecimento e você pega como esse exemplo, como se conhecer, por exemplo, né? Esses exemplos que eu dei agora há pouco. Combinado? O autoconhecimento. Para quem chegou agora, deixa eu falar aqui um pouquinho da nossa pesquisa, né? Da pesquisa da USP, da Unesp, sobre mulheres com autoestima baixa. Então, 38% das mulheres com autoestima baixa têm ansiedade, 10% já teve depressão, 92% são insatisfeitas com o seu corpo, 72% das mulheres são estão insatisfeitas com o seu trabalho, né? Então, tudo isso vai gerando uma autoestima baixa. Não é uma autoestima que não deixa progredir, que de repente é insatisfeita com o seu corpo. 92% das mulheres entrevistadas, né, nessa pesquisa na USP são insatisfeitas com o seu corpo. Então é algo muito grande. E principalmente 10%, né, já teve depressão, 38% das mulheres são ansiosas, 72% das mulheres são insatisfeitas com a sua atividade profissional, e isso vai gerando, né, uma autoestima muito baixa. Sem contar a sociedade, né, como a sociedade é crítica com a gente. Então, para chegar nessa autoestima, para a gente conseguir ter essa autoestima, nada mais é que a gente tentar conseguir nutrir, conhecer esses passos, esses 5 passos para a gente chegar nessa autoestima. Que o primeiro que eu falei, que é o autoconhecimento. Quem chegou agora pode ir lá depois
tá? E no início a gente vai... Eu dei vários exemplos aqui de como a gente se conhecer e o que seria uma autoestima baixa, por exemplo. E os conceitos, né? Como a gente elaborar, por exemplo, um autoconhecimento. A escrita terapêutica é maravilhosa. Pega um papel, separa um caderno para vocês, porque eu vou mostrar aqui um livro. Mas separa um caderno, sabe, pequeno. E todas as vezes que você sentir angústia, que você sentir frustração, medo, ansiedade, vai aqui, ó. Coloca tudo para fora, porque é o teu inconsciente falando. A gente vai tirar os nossos pensamentos do campo imaginário, aleatório, e vai colocar aqui, ó, deixar eles concreto. E aí você vai, depois você vai ler e falar, peraí, preciso ressignificar isso. Porque quando você tá ansioso, triste, são vários e vários pensamentos, você não consegue nem ordená-los. Mas quando você trabalha a escrita terapêutica, isso aqui, ó, você não faz ideia. Depois você consegue ler e vai ressignificando, sabe? Todos esses acontecimentos, essa ansiedade, essa raiva, frustração. E depois você fala, Márcio, o que é que eu faço com isso? Posso rasgar? Posso jogar? Pode. Mas depois que você ressignificar e ler e dar sentido para aquela leitura. Aqui no processo terapêutico a gente deixa um pouquinho, porque a gente vai elaborando, sabe? Muitas vezes a gente precisa voltar um pouquinho lá em uma escrita, mas sozinho você pode rasgar, pode jogar, mas desde que você coloque essas emoções para fora e leia e entenda o que é que o seu inconsciente está falando para você, certo? Sejam todos bem-vindos. Coraçãozinho, por gentileza. Cadê o coraçãozinho? Vai sair? Hoje acho que não vai não, sair não. O Instagram não quer coraçãozinho hoje não. Coraçãozinho pra Psi, por favor. E o aviãozinho. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. E o aviãozinho, né? Pra ajudar tantas outras pessoas, homens e mulheres, que tem que estar com autoestima magnífica. A autoestima não tem nada a ver com tem que estar com o corpo, com o botox, o batom, com o corpo malhado, o tríceps, nada a ver com isso, tá? Nada. Também, mas é muito mais interno, sabe, do que externo. Então, o primeiro ponto é autoconhecimento, certo? Aqui, autoconhecimento. O segundo ponto é a autorresponsabilidade. Percebam que a gente vai subindo, né, os degraus. Primeiro a gente tem o autoconhecimento, conhecer, não precisa transbordar de autoconhecimento não, tá? Ah, obrigada, meu amigo do Cefete. Foi, viu? Me encontrei na profissão. Meu amigo do Cefete, fiz eletrotécnica, minha gente. Vocês imaginam? Eletromecânica. Ó. Eita, no Cefete. Há 25 anos atrás. Eita, menina. Fiquei até emocionada agora. Então, não precisa ter o autoconhecimento, sabe? Transbordando de autoconhecimento. Mas principalmente para você ter uma métrica para saber quem é você. Revelar não, né? Meu Deus. Pelo menos para você ter uma métrica de quem é você. Porque é o que eu falo muitas vezes quando o paciente, não sei se vocês já fizeram terapia, mas quando a gente chega no processo terapêutico, né, a gente quer saber, olha, fala um pouco de você, né, o que você gosta. Fala, quem é você? Gente, engasga e o negócio não sai. Então, é muito difícil a gente falar, sabe? Sobre a gente. Sabe por quê? Porque a gente não foi educado, não foi treinado, não foi incentivado a olhar para dentro. Só para olhar apenas para o exterior. Olhar para o outro, ser educado para o outro, dizer sim para o outro. Mas pra gente, né, foi muito difícil. Eu, pelo menos, não me recordo, né, em nenhum momento, seja na escola, seja com familiares, seja na igreja, não me recordo em nenhum momento ter passado por esse momento de você olhar sempre para o interior, né, para o seu interior, é sempre para o próximo. Então, buscar esse autoconhecimento, como eu falei, não precisa ser transbordando, pronto, agora eu fiz análise e sou amiga de Freud. Não precisa, tá? Mas pelo menos ter uma métrica de quem é você.
E aí, quando você começa a ter essa métrica de conhecer um pouco mais sobre você, você começa para o processo da responsabilidade, da autorresponsabilidade. Porque, preste atenção, para eu conseguir chegar aqui na autoestima, eu tenho que traçar compromissos com quem, caramba? Comigo. Os compromissos têm que ser traçados comigo, a minha autoestima, não é? Para que eu tenha essa elaboração, eu preciso traçar compromissos comigo. Primeiro, eu vou me conhecer. Depois que eu me conheço, então é assim mesmo que eu funciono? Então, realmente eu sou insegura. Eu sou insegura porque, porque lá na minha infância, meu pai ou minha mãe não me deram afeto adequado. Tá bom. Então agora eu vou traçar compromisso comigo, responsabilidade para saber lidar com essa minha frustração. Concorda? Lógico, primeiro eu tenho que, antes da gente dirigir um carro, a gente aprende a dirigir, vai pra autoescola, não é? Então não tem como a gente atropelar as coisas. Então eu me conheço e depois eu vou lá e falo, entendi porque eu me comporto. Entendi porque eu sou assim, mais ou menos, porque eu tenho, né, essa insegurança, porque eu tenho esse complexo de inferioridade. Entendi porque eu sou inseguro, que eu sou insegura. Tá. Agora eu vou traçar a autorresponsabilidade para que eu consiga aumentar mais um degrau para chegar lá na autoestima. Que a autoestima nada mais é a forma como você se olha, se respeita, se admira e, principalmente, coloca em letras garrafais. A autoestima é como você absorve e encara os desafios da sua vida, tá? Então, vamos lá. Então, eu chego e tenho autoconhecimento, comecei a traçar autorresponsabilidade. O que nada mais é do que traçar compromissos comigo. Eu vou ter responsabilidade afetiva comigo, eu vou ter responsabilidade para aumentar o meu conceito, eu vou ter responsabilidade para buscar uma ajuda se assim for necessário, se eu precisar, né, ter uma ajuda terapêutica com um amigo, com um pastor, com um padre, enfim, não importa. Eu vou ter essa responsabilidade lendo um livro, procurar lives para assistir, para aumentar mais essa responsabilidade, né, comigo, de saber, não, da minha melhora. Então, se eu já percebi que eu tenho esses pontos de melhoria, eu vou traçar responsabilidade comigo. Autorresponsabilidade não é responsabilidade do outro, é auto com o auto, eu, responsabilidade para mudar esse parâmetro da minha vida. Então, anota aí, tá? Vamos para o terceiro ponto agora. Primeiro é autoconhecimento e o segundo é a autorresponsabilidade, porque eu tenho que traçar compromisso e ser responsável comigo. Não delegar a responsabilidade da minha autoestima, de nutrir a minha vida, né, com bons pensamentos ao outro, né? Tem que ser eu a principal pessoa responsável para ser nutrida e aumentar minha autoestima. E o terceiro é o autodesenvolvimento. Agora vem cá, preste atenção comigo. Eu já me conheço um pouco, né? Já sei que eu sou uma pessoa insegura, ansiosa, realmente não fui nutrida lá atrás, nem com meu pai, nem com a minha mãe. Eu sou insegura nos meus relacionamentos. Então eu vou buscar agora essa autorresponsabilidade de mudar isso. De que forma? Buscando o autodesenvolvimento. Esse autodesenvolvimento você pode traçar da forma que você quiser. Porque eu me conheço, eu traço compromisso comigo e agora eu vou seguindo. O autodesenvolvimento, como eu falei, pode ser através de lives, de vídeos, de cursos, de livros, tá? Então, olha lá. Lembra que eu falei que a autoestima, ela é uma pirâmide, não é? Então, a gente começou aqui a alicerçar ela forte, conhecendo quem eu sou. Agora, eu vou traçar a responsabilidade comigo, eu, que sou responsável, e vou em busca do meu autodesenvolvimento. Como? A forma que você quiser. Pode ser através de terapia, pode ser através de meditação, pode ser através de estudos terapêuticos, da escrita terapêutica, de livro, da qualquer forma. Mas você tem que buscar. Porque se eu sei que eu não fui nutrida nem pelo meu pai, nem pela minha mãe, lá na minha infância,
não tenho um apego seguro. Eu tenho um apego ansioso, eu tenho um apego evitativo. Por isso que os meus relacionamentos não dão certo. Eu vou ter responsabilidade de passar por isso. Através do autodesenvolvimento. E aí o autodesenvolvimento você faz da forma que você quiser e da forma que você puder. Tá? Como eu falei, pode ser com livros, com terapia, com cursos, da forma com que você quiser. Esse é o terceiro ponto. Desenvolver-se. E caminha, que o caminho se abrirá. Levanta. Vai se mover. Porque senão você vai continuar sempre no campo hipotético e não vai influir na sua vida. Não vai chegar nessa autoestima. Vai sempre estar insegura. Vamos lá para o quarto ponto. E aí, certo? Deixa eu tomar só um pouquinho de água. Deu para entender? Alguma pergunta? Vamos lá. Coraçãozinho não tá saindo não hoje, né? Nem coraçãozinho, tá certo. Cadê o coraçãozinho pra Psi? Por favor. E o aviãozinho. Ainda faltam, né? Pra gente concluir aqui, ainda faltam alguns minutos. Ainda dá tempo pra enviar o aviãozinho e o coraçãozinho. Eita. Muito obrigada. O quarto ponto é a autoconfiança. Vamos lá voltar. Lembra que a gente sempre tem que voltar pra gente não perder o fio da meada? Eu tenho autodesenvolvimento. Eu tenho autoconhecimento. Tudo bem. Eu já sei que eu sou uma pessoa insegura nas minhas relações. Eu vou traçar responsabilidade e compromisso comigo. Agora eu vou buscar o autodesenvolvimento. Meu amor, quando você se desenvolve, quando você se conhece, tem responsabilidade com você, vai buscar o seu desenvolvimento, aí começa a fluir dentro de você mais confiança. Mais confiança em si. Porque eu tô falando só que pronto, eu sou uma pessoa insegura e eu comecei a fazer tudo isso, sou uma pessoa, vou explodir, não sou mais uma pessoa insegura. Eu sou uma pessoa totalmente segura. Não é assim, tá? Porque a insegurança, o medo, frustração, tudo isso faz parte da nossa vida. Mesmo eu como psicóloga, muitas vezes eu tenho momentos de insegurança, de medo, de frustração, de irritabilidade, mas eu já sei identificar, né, isso muito rápido e não fazer que exploda de uma forma desordenada, porque eu tenho um temperamento colérico, eu sou daquela que, né, isso é meu temperamento, só que ele tá dominado, lógico, através de processo terapêutico. Então, quando você faz, né, esse movimento, você atinge na pirâmide, quase no topo da pirâmide, a autoconfiança. As críticas, minha gente, elas não vão te afetar tanto quanto antes. Afeta, mas não tanto quanto antes. Você começa a ter certeza de quem você é. Você vai traçando, né? Isso a gente trabalha no autodesenvolvimento, quais as suas potencialidades. Isso, voltando aqui um pouquinho, perguntar a Freud o que é maturidade, né? Ele, numa conferência, Freud disse que maturidade é quando a gente conhece o nosso lado positivo e aí a gente, né, nossas qualidades, e fomenta, e alimenta, e cresce ainda mais. Quando a gente conhece os nossos lados negativos, o que a gente precisa melhorar e acaba traçando, né, esse movimento para melhorar os nossos traços negativos. Então, que é maturidade? Quando você conhece o seu lado positivo e aumenta, quando você conhece o seu lado negativo e trabalha para que ele melhore. E aí, no meio de tudo isso, Freud diz, você dá uma gargalhada, você vive mais leve, você não leva tão a sério esse processo. Então, ele classifica como, a resposta dele foi essa. Isso é maturidade. Então, isso traz no autodesenvolvimento, quando você começa a se desenvolver. Então, o que é que eu tenho de bom? Eu tenho de bom isso, né? Então, eu vou fomentar o que eu tenho de bom. Eu tenho a minha arte, né? Eu sei fazer isso, é o meu trabalho, enfim, o que é que eu tenho de bom? Eu vou lá e fomento. E, nem aí pra quem fale sobre isso, tá?
Tô nem aí, porque olha que ela tá metidinha agora, não é? Olha que ela arrumou um emprego melhor, tá metida, nem fala mais, não é? Ou seja, olha como ela tá, emagreceu, ou então olha como, sabe? Então essas coisinhas, quando você começa a conhecer quem é você não tá nem aí para que o outro fale. Isso é confiança em você, gente. Quando você confia em você, quando você sabe quem você gente, você não faz ideia o que transformação isso acontece na sua vida. Mas isso é através de um processo. Não é só falar, agora estou confiante. Não. Para você ser confiante em você, você tem que voltar lá, né? Você tem que conhecer quem você é. Você tem que traçar responsabilidade e compromisso com você. Você tem que traçar seus projetos de desenvolvimento, da sua melhora, seus lados positivos e negativos. E aí sim, você vai conseguir ter mais confiança em você. Mesmo em meio às críticas. Porque crítica, amores, crítica é crítica. Não existe crítica positiva, não. Vou dar uma crítica aqui pra você, sabe, Márcia? Uma crítica positiva, uma crítica construtiva. Não, meu amor, crítica é crítica. É diferente de conselho. Eu posso te aconselhar? Aí a gente aconselha. Mas crítica é crítica, tá? Então, quando você chega nesse patamar, dessa autoconfiança, meu amor, amores de Márcia, tem que insegure não. Porque aí, quando você chega nesse processo da autoconfiança, você chega no topo da autoestima, que é a autoaceitação. Se aceitar. Aceitar quem você é, aceitar suas vulnerabilidades, aceitar suas qualidades, sim, porque é muito difícil, muitas vezes, as pessoas aceitarem as suas qualidades. Quando eu pergunto, faço algum questionamento aqui, pergunto, vem cá, fala aqui, pontua pra mim, 5 qualidades sua. É muito difícil, principalmente quando se fala aqui de inteligência. Não, modéstia à parte, Márcia, minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu namorado, minha namorada, diz que eu sou inteligente. Que eles dizem, meu amor, não era minha pergunta, não quero saber. Eu quero saber o que é que você sabe de você. Quero saber o que é que você fala e fomenta as suas qualidades. É muito difícil, Fabi. Mas eu sei que é difícil, gente. Eu já passei por todas essas áreas. Eu não tô falando, porque ela tá lendo um livrinho, não. Não, viu? Já passei por tudo isso, já tive autoestima baixa, já passei por muitos momentos de comparação. Isso é uma construção diária. Muitas vezes eu me pego me comparando, acabou, comparando não, peraí, sabe? Eu já me dou uma lição de moral, porque é difícil mesmo, né? A gente manter, sabe, esse processo emocional bem equilibrado. Porque tá aí a todo momento. A gente mesmo, né, nós somos os nossos próprios sabotadores. E aí, como eu falei, né, quando a gente trabalha, né, sabe, essa autoconfiança, que dentro do tripé, dentro da pirâmide da construção da autoestima, quando a gente trabalha a autoconfiança, a gente já chega no ponto máximo, que é a aceitação. Aceitação, que é igual amor próprio, que é igual autoestima. Acabou, meu filho. Bingo, explodiu, fogos. Você chegou no ápice da autoestima. Aí você pode perguntar, mas Márcia, a gente fala de autoestima, a gente fala de autocuidado, de autoimagem. Tá, isso aí são os desenvolvimento da autoestima. Essa é a construção dela. É a nossa pirâmide. A gente começa pela base, que é o conhecimento, autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, que foi o que eu coloquei aqui, a autoconfiança e a autoaceitação. Que a autoaceitação é igual a aceitação mais amor próprio mais autoestima. Essa é a construção para chegar lá no topo, sabe, dessa autoestima. Então, quando a gente começa a se aceitar, eu não tô falando que é só se aceitar e falar, eu me aceito gordinha, sabe? Eu me aceito magrinha. Eu me aceito com cabelo liso. Não, eu me aceito agora com os meus cachos. Não é isso que eu estou falando.
né? Não é só isso, na verdade, que eu estou falando. É aceitar quem realmente você é. É aceitar suas vulnerabilidades. É aceitar realmente que você precisa melhorar. É aceitar que você também tem suas qualidades e precisa fomentá-las, como disse Freud, na questão da inteligência. Vou lembrar, perguntaram a Freud. Freud, o que é inteligência para você? O que é maturidade? Na verdade, Freud falou, maturidade é quando você sabe o que você tem de bom, aumenta, sabe o que você tem de ruim, trabalha para melhorar e, fora isso, a gente dá uma risada, dá vida, né, para que ela seja mais leve. Então, quando a gente chega nesse ponto, sabe, da aceitação, não é só aceitar o que a gente tem de ruim e o que a gente tem de bom. É aceitar as duas polaridades. É saber que realmente a gente, sabe, se entende, se ama, mesmo com seus defeitos, mesmo com suas qualidades, suas vulnerabilidades, e sua inteligência, sabe? E não permite que segundos, terceiros venham infiltrar a tua autoestima. Porque quando você está com autoestima, gente, magnífica, glória, gente, pode chegar a qualquer pessoa. Vou abrir um parênteses aqui. Eu postei um vídeo agora há pouco falando sobre uma leitura que eu fiz da Bíblia, acho que semana passada, que era Jesus foi rejeitado em Nazaré. E tal. Ontem, domingo, conversando com uma amiga, né, falando sobre a vida, eu citei esse texto, sabe, sobre Jesus. Que eu nunca tinha lido esse texto, que é Jesus foi rejeitado em Nazaré. Eu depois dá uma conferida no vídeo que eu postei agora há pouco. E ele diz o seguinte, né, que nem em Nazaré, olha, ele foi rejeitado, humilhado, ninguém acreditava nele. Não é? Quem é esse menino aí que nasceu aqui no bairro? Quem é esse pivete aqui, ó, filho de carpinteiro? Quem é? Agora vem falar bonito. Quem é esse menino? Sabe? E aí ele passou e não fez nenhum milagre por lá. E assim acontece na nossa vida. Quando você tem essa autoestima, sabe, que é esse cuidado com você, esse amor próprio, pode chegar o vizinho, pode chegar às vezes a mãe ou o pai que não acredita em você, pode chegar os amigos que não te incentivam, porque lógico que a gente, quando inicia uma jornada de crescimento, de estudo, a gente quer que aquelas pessoas, né, da nossa roda primária, do nosso apego seguro, que são os nossos pais, amigos, familiares, comecem a nos incentivar. Mas, gente, muitas vezes não acontece. Muitas vezes, até na própria casa, os pais não acreditam, né, no desenvolvimento do filho. Os amigos não incentivam, o parceiro, a parceira também não incentiva. Quem tem que acreditar primeiro, através desse processo da autoestima, é você. Como é que a gente consegue isso, Márcia, acreditando na gente? É quando a gente se conhece. É quando a gente trabalha a responsabilidade que a gente tem, ó, com a gente mesmo. É quando a gente começa a traçar formas técnicas para a nossa evolução, para o nosso autodesenvolvimento. Nos analisar com constância. É aceitar quem somos e traçar formas para melhorar. Isso a gente consegue ter uma autoestima magnífica. A gente consegue ter uma autoestima que não nos deixa ser abalados nem por segundo, nem por terceiros, sabe? Então, por isso que eu trago muito isso para vocês, de acreditar mais em vocês, mas principalmente conhecer as suas fraquezas e conhecer as suas forças. Isso sim que é autoestima. E aí, lógico, a gente vai trabalhar o conceito, as subdivisões da autoestima, quando a gente chega no topo, que é o autocuidado, né? Que é a autoimagem. Perfeito. Mas antes de chegar no topo, a gente precisa construir esses degraus alicerçados. A gente precisa chegar nessa pirâmide, mas chegar forte. Não chegar mais ou menos não, senão cai. Chegar sem infiltração. Para que você consiga, através da sua autoestima, do seu amor, do seu cuidado, dos enfrentamentos de forma positiva com a vida, você vai sim
Aí você vai chegar onde você quiser. Combinado? Só pra gente finalizar, eu vou só repassar aqui, acho que eu já repassei, mas eu só vou repassar novamente essa questão dos 5 passos, né? Do passo a passo para chegar na autoestima. O autoconhecimento, autorresponsabilidade, autodesenvolvimento, autoaceitação, autoconfiança e autoaceitação. E a aceitação a gente coloca dentro da aceitação. A aceitação está dentro amor próprio, está dentro a autoestima, que é o topo da pirâmide. E não esqueça quem você é, sabe? O livro Provérbios, né? O livro da sabedoria. Pois é, vou aproveitando, Guilherme, vou ler mais Provérbios, tá? Muito obrigada. Para trazer, né, mais sabedoria para a nossa vida, que a Bíblia, enfim, tem muito para nos ensinar e trazer, né, para o nosso dia a dia. Porque eu trouxe essa questão também da espiritualidade, porque nós temos várias dimensões da nossa vida. Nós somos seres bio, psico, sócio e espiritual. Essas dimensões nos constroem. E muitas vezes o paciente que traz a espiritualidade dele para o consultório, a gente trabalha assim, mediante a espiritualidade do paciente no consultório. Muito obrigada. Não é? Firme e forte. Tá, gente? Então, depois leiam, falando em ler agora o Guilherme. Depois assistam do início, quem não conseguiu acompanhar, sabe, essa construção da autoestima. Quando a gente fala autoestima, não é balela, sabe? A autoestima, ela é construída na nossa infância. A autoestima, ela é alicerçada juntamente com o nosso temperamento, não é? Na nossa infância, com os nossos pais, com os nossos cuidadores. Pai e mãe tem muito, sabe, a contribuir pra gente. Quando não tem pai e mãe, que são os cuidadores, a gente precisa se reforçar ainda mais na construção da autoestima. É como se fosse mais ou menos assim. Quando a gente tem a nossa criação com pai e com mãe e é de forma funcional, digamos, com pai e com mãe, a gente ganha 5 pontos para autoestima. Não tenho pai nem mãe, ou pelo menos meu pai e minha mãe não me alicerçaram, não me alimentaram, né, de forma funcional as minhas emoções. E aí foi uma tia, uma avó, o meu avô que fez esse papel. Então ele tem peso 1, né, dentro da construção da autoestima. Então é bom a gente saber, sabe, um pouco mais sobre, relembrar um pouco mais da nossa construção, porque ela sim faz parte. Nossa criança interior está sempre presente. E essa construção da autoestima, como eu falei, ela é alicerçada lá na infância, né? Com os nossos cuidadores, com os nossos pais. Então, que de forma eles deram pra gente? Eles deram autonomia, né? Eles foram pais castradores? De que forma? Eles, né, foram pais de forma funcional? Foram pais de formas narcisistas? De que forma a gente foi criado? Foram pais abusadores? Quando eu falo abusador, não é só abusador da forma do ato sexual, não. Abusar sexualmente, tá? Abusar emocionalmente, tá? Também. Então, de que forma, né, a gente foi criado lá na infância? Isso faz toda a diferença para quem somos hoje, né? Para a construção dessa autoestima, para a gente de repente não ser e não continuar sendo um adulto inseguro, adulto sabotador, adulto que vai querendo colher afeto e emoção de segundos e terceiros, não é? E isso acaba fazendo com que a gente se veja de forma negativa. E é injusto, né? É injusto. Deus colocou a gente aqui nessa terra pra gente viver bem, pra gente viver de forma saudável, pra gente viver de forma feliz. Então vamos contribuir, né? Buscando pelo menos se conhecer melhor, certo? Gostaram? Eita, que coisa boa!
Pena que eu não posso continuar mais aqui com vocês. Foi muito bom estar aqui. Essa troca que vocês fizeram foi muito, muito, muito bom mesmo. Mas faltam só 5 minutinhos para começar a atender um paciente. Mas foi muito bom, sabe? Trazer para vocês essa reflexão. Depois vai lá no feed, dá uma olhada no vídeo que eu postei. Deixa lá seu comentário pra gente ter essa troca, sabe? De que não espera do outro. Faz por você. Faz. Caminha, que o caminho se abrirá para você. É simples. É simples. Mas é simples. Vai, foco. Foco. Chora, limpa, foco. Você consegue. Ué, por que não? Por que não vai conseguir? Consegue. Mas antes disso, conhece. Conhece quem você, conhece seus limites, conhece suas potencialidades. E eu finalizo novamente com Freud. Maturidade. É conhecer o que você tem de bom e fomentar. É saber o que você precisa melhorar e melhorar. E no meio de tudo isso, dá uma boa gargalhada. É que eu desejo pra você. Viu? Beijos! Até segunda-feira, viu? Segunda-feira, novamente, às 20 horas, estou aqui com vocês pra gente traçar esse momento da autoestima. Muito obrigada, mais uma vez, coraçãozinho. Depois assiste a live novamente e compartilha. E até segunda. Beijos!